Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, ele não apenas fincou bandeira em terras desconhecidas, ele deu início a uma conexão irreversível entre Brasil e Portugal. Dois países distantes, mas que até hoje seguem entrelaçados, apesar de suas enormes diferenças. Mas enquanto o Brasil segue avançando, Portugal está enfrentando um colapso demográfico e cultural. E o Brasil, de certa forma, é parte desse drama. Por mais de 300 anos, fomos colônia de Portugal. Nossa língua, costumes e até traços de nossa identidade cultural vêm dessa relação. A independência veio, mas de forma irônica. Foi um príncipe português que nos libertou. Hoje, essa relação de colonizador e colonizado parece ser apenas um capítulo da história. Mas os ecos desse passado ainda ressoam. Portugal, que um dia foi o primeiro império global, agora é uma sombra do que já foi. O país encolheu drasticamente em tamanho e influência. Com uma população de apenas 10 milhões de habitantes, Portugal enfrenta um dos maiores desafios do mundo moderno, o envelhecimento acelerado. A idade mediana da população portuguesa é de 45 anos, e quase um quarto dos seus habitantes já tem mais de 65 anos. Para piorar, a taxa de natalidade é de apenas 1,3 filhos por mulher, bem abaixo do nível de reposição populacional. O impacto disso vai além do simples envelhecimento. A economia de Portugal está sob pressão. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho, o sistema previdenciário começa a mostrar sinais de colapso. O aumento da desigualdade social, o sufocamento do sistema de saúde e o envelhecimento da força de trabalho criam uma tempestade perfeita para uma crise ainda maior no futuro. Para agravar a situação, milhões de portugueses deixaram o país em busca de melhores oportunidades no exterior. Em contrapartida, Portugal se tornou um polo de atração para imigrantes, especialmente brasileiros. O Brasil, com sua enorme população jovem, se tornou uma das principais fontes de imigrantes para o país. Hoje, cerca de 240 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal. E o governo quer mais, mas essa relação nem sempre é pacífica. Enquanto o governo português facilita a imigração, muitos cidadãos locais veem a chegada dos brasileiros com receio. A xenofobia tem aumentado, casos de agressões e maus tratos contra brasileiros têm sido reportados. Denúncias de xenofobia cresceram 433% desde 2017, com os brasileiros liderando os casos registrados. Para muitos, a presença brasileira é vista como uma ameaça à identidade cultural portuguesa. E aqui chegamos a uma ironia surpreendente. Portugal está, de certa forma, perdendo sua própria língua. O fenômeno começou recentemente. Crianças portuguesas estão falando cada vez mais como brasileiros. Tudo por conta do conteúdo digital vindo do Brasil, com youtubers e influenciadores como Felipe Neto e Lucas Neto, que se tornaram extremamente populares entre o público jovem de Portugal. Os pais estão assustados. Algumas crianças estão tão imersas no português brasileiro que seus pais sequer conseguem entender o que elas falam. Esse colonialismo reverso é visto por muitos como um ataque à cultura e ao idioma local. No fim das contas, o que temos são dois países profundamente interligados, mas com destinos distintos. O Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, é uma nação jovem e em constante transformação. Seus desafios são grandiosos, como a desigualdade social, a violência e a necessidade de modernizar a infraestrutura. No entanto, o país segue crescendo, com uma economia diversificada e uma população ativa que alimenta um mercado consumidor vibrante. Por outro lado, Portugal, pequeno em território e população, enfrenta uma realidade demográfica inversa. Com uma população que envelhece rapidamente e uma economia que, apesar de estável, depende muito do turismo e de investimentos externos, o país luta para manter sua relevância no cenário europeu. A juventude que deveria ser o motor do futuro está deixando o país, e os esforços de modernização encontram barreiras na falta de mão de obra jovem e nas limitações financeiras. Essa disparidade cria realidades muito diferentes. Enquanto o Brasil está em plena fase de expansão demográfica, Portugal tenta encontrar formas de lidar com seu declínio populacional.
O Brasil precisa lidar com a pressão de melhorar a educação, saúde e segurança para uma população que só cresce. Portugal, por outro lado, enfrenta o desafio de sustentar um sistema previdenciário em um país onde cada vez menos pessoas estão em idade ativa para contribuir. No entanto, apesar das tensões e diferenças econômicas e sociais, o que une Brasil e Portugal ainda é mais forte do que o que os separa. A língua portuguesa continua sendo o maior elo entre as duas nações, transcende as fronteiras e culturas. Não é à toa que muitos brasileiros escolhem Portugal como destino de vida, em busca de uma qualidade de vida melhor, segurança e proximidade cultural. E Portugal, por sua vez, acolhe esses brasileiros com a esperança de revitalizar seu próprio país, trazendo a juventude que tanto falta. Se por um lado o Brasil enxerga em Portugal uma porta de entrada para a Europa, os portugueses, mesmo com receios, sabem que os brasileiros trazem uma vitalidade e uma conexão emocional que outros imigrantes dificilmente poderiam oferecer. Essa relação, que já dura mais de 500 anos, continua a evoluir, criando novos desafios, mas também novas oportunidades para ambos os lados. Portugal e Brasil sempre estarão conectados, de uma forma ou de outra. E enquanto os desafios crescem para ambos os lados, a esperança é que possamos aprender uns com os outros e, quem sabe, superar juntos os problemas que nos afligem. Se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!